Olá, meus alunos da matéria de Prática em Processo Penal do 7º semestre da Faculdade de Suzano. Espero que estejam todos bem, espero que estejam se cuidando, né? Nesse momento em que vivemos de distanciamento social, para que o mais rápido possível possamos retornar aí às nossas atividades normais na faculdade, né? Hoje, gravando mais um vídeo aqui para falar de mais uma peça. Na verdade, hoje a gente vai falar de mais de uma peça. Hoje nós vamos falar de duas peças, né? Nós vamos falar de duas peças, na verdade falaremos de três, mas só iremos fazer duas aí. Hoje nós vamos falar dos embargos, tá? Os embargos. No processo penal nós temos três tipos de embargos, certo? Temos o primeiro, que é o embargo de declaração, tá? A gente vai começar a falar daqui a pouquinho. Temos os embargos de nulidade e os embargos mais famosos aí, que vocês já devem ter ouvido falar bastante, são os embargos infringentes, tá legal? E hoje a gente vai falar sobre essas peças e para que elas servem, qual é a sua função e também, é claro, no final nós vamos fazer, tá? Não se assustem, porque pode parecer bastante coisa, mas verão aí que são bem simples, é até mais fácil que as outras peças que já fizemos até agora, tá? Para começar, então, vamos falar aí um pouquinho do embargos de declaração, tá? Então, embargos de declaração é um recurso, certo? Ainda falando na continuidade nos recursos, né? Trata-se de um recurso voltado ao esclarecimento do conteúdo de uma sentença ou acórdão, quando a decisão for omissa, contraditória, obscura ou apresentar ambiguidade, tá? A finalidade é sanar a falha, ainda que para tanto o magistrado ou tribunal tenha que modificar o seu dispositivo, certo? O embargo de declaração não constitui recurso, pois são voltados ao mesmo órgão prolator da decisão viciada, mas esse é o tratamento concedido pelo Código de Processo Penal, tá? Apesar de não ter aí essa natureza recursal, o Código Penal ele fala dos embargos de declaração como um recurso, certo? Tá? E para que serve? Basicamente, a única função dos embargos de declaração é esclarecer aí alguma omissão, contradição ou algo obscuro ou alguma ambiguidade da sentença ou da apelação ou de alguma outra decisão aí que tiver nos depararmos no processo penal, tá? Então, quando o juiz toma uma decisão no processo, quando ele decide, quando ele determina uma sentença, ela tem que ser clara, tá? Ela tem que ser clara. Lembra, nós estudamos a sentença. Então ela precisa ser clara. Ele não pode deixá-la de forma omissa, contraditória, obscura, não pode ter nenhuma ambiguidade. Basicamente isso significa o quê? Por exemplo, se o juiz ele fala na sentença que ele absolve o réu, então ele tem que concluir essa sentença com absolvição, falando que o réu está isento de pena. Vai acontecer uma contradição, por exemplo, se no corpo da sentença ele fala: entendo que o réu é inocente, né? Entendo pela absolvição, porém condeno o réu. Ele condena o réu a 4 anos de prisão. Entenderam que ele foi aí contraditório, né? Como ele pode entender que o réu é inocente e no mesmo momento ele vai e condena? Então temos uma contradição. E aí, para atacar isso, né, para que ele esclareça essa contradição dele aí, então nós temos que entrar com embargo de declaração, né? Para que ele esclareça. Isso daí vai até o juiz. Esse embargo de declaração vai ser recebido pelo mesmo magistrado que prolatou essa decisão, né? E ele vai olhar lá, o que ele está falando aqui? Por que foi omisso aqui? Aí ele vai ter que dar um novo despacho explicando o que ele quis dizer, né? Digamos que é uma possibilidade dele corrigir um erro que ele tenha tido aí na sentença. Tá legal? Na sentença, ou se for um acórdão, no acórdão aí, tá bom? Então, é bem simples, não tem muita dificuldade, tá? E onde está previsto isso na lei? Aqui tem que dar uma atençãozinha especial. Por quê? Porque aqui, a fundamentação dela, está previsto lá no 382. Porém, no 382 só tem a previsão para quando se fala de embargos de declaração na sentença, tá? E nem vem com esse nome, certo? A doutrina deu esse nome. A doutrina costuma chamá-lo de embarguinhos, né?
tá? Vocês vão encontrar isso, para quem quiser pesquisar um pouquinho, quem lê um pouco depois, vai encontrar isso chamado como embargos. E aí, no 382, vamos dar uma olhadinha lá, o que fala o 382? 381 ele fala sobre a sentença, né? Já estudamos isso, o que deve conter numa sentença. E o 382 ela fala, qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. O que é declarar a sentença? É um embargo de declaração, que ele vai apresentar, que ele vai declarar o que ele quis dizer, tá? Que ele explica o que ele quis dizer, certo? Então, quando falarmos de sentença, sentença será o 382, tá? Porém, se essa decisão surgiu de um acórdão, né, uma decisão colegiada no Tribunal de Justiça, ou no STJ, ou no STF, aí a fundamentação é outra, certo? A fundamentação ela vai ser encontrada lá no 619 e 620, tá? Também com prazo de 2 dias. Vamos dar uma lida lá no 619? Então, o artigo 619 aqui do nosso Código de Processo Penal, tá lá, dos embargos. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, aqui sim ele chama de embargos de declaração, né? No prazo de 2 dias, contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tá? E aqui ele fala, os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento, de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, tá? E aí ele explica como você faz, você vai apresentar isso para o relator, certo? Independente aí da revisão e da primeira sessão. Se não preenchidas as condições enumeradas nesse artigo, o relator indeferirá de pronto o requerimento. Basicamente, o que ele determina aqui? Que você deve apresentar o embargos apenas apontando onde está o erro, onde está a obscuridade, a ambiguidade ou a contradição. Tá? É isso. É uma petição bem simples, bem tranquila. Tá legal? Então, conteúdo do recurso concentra-se em apontar ao órgão julgador qual foi a omissão, o que o juiz deixou, qual ponto de relevante que ele deixou de falar, que ele deixou de declarar, tá? Então, por exemplo, numa apelação, numa sentença aí, né, um embargo de declaração de sentença, é comum acontecer, na fase de memoriais, você vai lá e faz aquela série de requerimentos, né? Então você pede lá que o juiz aprecie vários pontos, e o juiz deixa de apreciar algum ponto. Então você pediu para o juiz apreciar, por exemplo, reconhecer aí, no caso de tráfico, um tráfico privilegiado. E na sentença o juiz deixa de falar sobre isso. Então ele deve falar sobre isso, ele deve apontar na sentença. Então o que acontece? Se ele não fala, você vai lá e pode entrar com seu embargo de declaração e pedir para que ele aponte sobre esse tema, tá? Então é isso que você tem, essa é a função. Nada além disso. Então, aí você vai abrir aqui, se isso se for um ponto omisso, né? Contradição, que é a incoerência de uma afirmação e outras constantes na decisão. Por exemplo, em um determinado ponto da decisão ele reconhece que o réu é inocente, mas no final ele aplica a pena, condena, né? Então aqui ele está entrando em uma contradição, tá? Obscuridade, são frases sem sentido, certo? Você não consegue entender o que ele quis dizer. Ficou obscuro, você não consegue interpretar o que ele está falando naquele momento. Então você tem que pedir para que ele esclareça o que ele quis dizer com aquela frase, tá? Com aquele momento. E por último aqui, ambiguidade. Ambiguidade é uma afirmação que tem duplo sentido, né? Então às vezes ele quis dizer uma coisa, mas ela pode ser interpretada de ambas as formas, tá legal? Então se isso ocorrer aí vai gerar uma dúvida, você pode entrar com embargo de declaração, certo? Tá? O prazo. O prazo também aqui é um pouquinho menor, né? O prazo é um pouquinho menor dos recursos que a gente está acostumado a trabalhar. Prazo aqui de apenas 2 dias, tá legal? São apenas 2 dias, tá? Então tem que prestar um pouquinho de atenção aqui para não perder o prazo. E a partir do que? Da publicação. 2 dias o quê? 2 dias corridos, sempre contando os prazos em dias corridos, tá? Aqui tem um exemplo. Aqui, diferente das outras peças, eu trouxe um exemplo, certo? Um exemplo do caso concreto. E depois eu tenho uma peça já pronta. Estou dando uma peça pronta para vocês aqui, tá? Aqui essa peça é um exemplo como você pode fazê-lo. Então tem aqui
G foi processado e condenado em razão de ter incorrido em conduta prevista no artigo 311 do Código Penal. Recorreu da sentença proferida em primeiro grau, negando a autoria da conduta pelo que sustentava na absolvição. Em razão subsidiária, atacando o aspecto de ter sido considerada causa de aumento de pena o fato de um mesmo ser funcionário público, embora não investido no cargo, certo? Tá? Em segundo grau, foi dado provimento unânime ao recurso, no que se relaciona ao afastamento da causa de aumento de pena. Ou seja, tá? Então aqui, ele pediu, teve um caso aqui do 311, ele pediu afastamento aí da causa de aumento de pena por ser funcionário público, certo? Porque ele ainda não tinha tomado posse num caso específico. O que acontece? O juiz deixou de reconhecer isso. Lá na primeira instância, o juiz deixou de reconhecer. O juiz pegou e declarou, não reconheço essa causa de... Eu reconheço a causa de aumento de pena, então eu vou aplicá-la. E ele está questionando essa aplicação, tá? Foi ao Tribunal de Justiça, através de um recurso que vocês fizeram, apelação. Na apelação, o Tribunal de Justiça entendeu que fazia sentido a alegação da defesa. E aí reconheceu que não era cabível essa causa de absolvição de pena, causa de aumento de pena. Reconheceu, falou, não, realmente, não pode ser aplicada essa causa de aumento de pena. Porém, ele falou isso lá no acórdão, determinou, ficou claro isso no acórdão. Porém, né? Contudo, ele manteve a sentença. Ele deixou a sentença exatamente igual. Entendeu? Então entenderam como que aconteceu aqui? Ele reconheceu realmente ali que o cara, que o nosso cliente aqui, digamos assim, que ele não deveria ter sido aplicado aí no caso dele a causa de aumento de pena, certo? Porém, o que ele faz? Eu reconheço. Então, necessariamente, se não deve aplicar a causa de aumento de pena, a pena dele tem que diminuir, né? A pena tem que diminuir, porque a dosimetria foi feita errada. Mas o que ele fez aqui no acórdão? O que o desembargador fez? Manteve. Eles mantiveram, reconheceram de fato, né? Todo mundo reconheceu, falou, realmente não pode aplicar essa causa de aumento de pena. Mas manteve a pena da mesma forma. Manteve a mesma pena. Então o que nós temos aqui? Uma contradição, né? Temos uma contradição, tá? Por quê? Ele reconhece, mas não tira, não aplica no caso. Então temos uma contradição, certo? Nesse caso, o que você deve fazer para esclarecer? Um embargos de declaração apontando esta contradição, tá? E aqui nós temos um exemplo, né? Uma peça já pronta sobre esse problema. Então, excelentíssimo senhor doutor desembargador, aqui é o endereçamento. Reparem que o endereçamento aqui será feito ao relator, tá? Ao relator, número do acórdão tal, da vara tal, certo? Da Câmara Criminal tal, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, certo? Então, aqui, como se trata de um acórdão, a gente tem que dirigir ao relator. Se fosse para um juiz de primeira instância, nós iríamos dirigir e endereçar isso para o juiz de primeira instância, certo? Tá? Lembrando que se fosse juiz de primeira instância, a fundamentação aqui, né? Nossa fundamentação aqui seria outra, tá legal? Então aqui, G já qualificado nos autos por seu procurador, advogado infraassinado nos autos do recurso tal, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência opor embargos de declaração, certo? Por se tratar de um recurso, então você opõe recurso. Opõe embargos, né? Ao venerando acórdão com fundamento nos artigos 619 e 620 e parágrafos do Código de Processo Penal, por razões a seguir aduzidas, certo? E aí o que você vem? Você vem aqui em um parágrafo apenas, você explica o caso, né? Você explicou aqui que ele foi condenado, inconformado, aí ele vem aqui interpôs o embargante competente recurso de apelação, negando a autoria, tal. Não for ainda o cargo nomeado, razão pela qual não poderia o autor da conduta fazer uso da prerrogativa merecendo agravamento. Houve por bem esse ínclito julgador reconhecer o afastamento da causa de aumento, no que foi acompanhado pelos demais magistrados, embora tenham mantido a condenação do embargante, confirmando a autoria dos fatos. Certo? Tá? Contudo, afasta a causa de aumento de pena, ensejadoura no acréscimo do montante da pena, qual foi mantida conforme fixado no total de 4 anos de reclusão. Aqui, ele está explicando qual foi a contradição, né? Está falando aqui, nesse parágrafo 3 ele contou o caso, né? Até o 3 que ele contou, e aqui ele está falando qual foi a contradição, ele apontou a contradição, né? Aí aqui, desta feita, inequívoca a contradição do acórdão proferido,
autorizar a oposição dos presentes embargos, buscando ver sanada a incoerência entre o afastamento da causa de aumento de pena, sem que visse alterada a pena fixada. Há, portanto, justificável incompreensão contra a conclusão do decisório, que se contradiz consigo próprio, merecendo o reparo ora pretendido. Certo? Aqui é simples, né? A peça é bem simples, não tem muita dificuldade. São 2 folhinhas aí, já resolve o problema. Ante o exposto, requer sejam recebidos os presentes embargos e, ao final, julgados para ser declarados o acórdão embargado, corrigindo-se a contradição apontada como medida de inteira justiça. Acabou. Termos em que pede deferimento, comarca, data, advogado, OAB. Certo? Encerrou. Isso é embargo de declaração. É uma peça bem simples, tá? Bem simples. Você só precisa saber para que ele serve, né? E quando você sabe, você consegue utilizá-la de uma forma clara e bem simples, bem objetiva, tá? Não precisa ficar escrevendo um monte de coisa desnecessária. É só relatar o fato, relatar qual é o que você está discutindo no embargo, qual que é o ponto aí ambíguo, omisso ou contraditório, né? E aí você vai ter que apontá-lo e pedir para que ele esclareça. Acabou. Certo? Acabou. Pedindo para ele corrigir essa contradição. Só isso, tá? Entendeu? Bem simples, tá? E agora, nós temos mais outros embargos que precisam ser estudados, né? Temos mais embargos aqui, certo? E quais são os outros embargos também que nós podemos identificar aí no Código de Processo Penal, tá? Temos aí o embargos infringentes e de nulidade, certo? São outros, um outro recurso também que deve ser utilizado, pode ser utilizado aí no nosso Código de Processo, né? No nosso processo penal, tá? Qual é o cabimento? Então, aqui tem um ponto bem interessante, um ponto bem legal. É um recurso privativo da defesa, ou seja, só cabe à defesa, tá? Não cabe à acusação entrar com esse tipo de recurso. É um recurso privativo da defesa, visando a garantia de uma segunda análise da matéria decidida pela turma julgadora do tribunal, por ter havido maioria de votos, ampliando-se o colegiado, artigo 609, parágrafo único do CPP. Então, exemplo, o réu é condenado por 2 votos contra 1, ingressa com embargos infringentes para que a turma julgadora, originariamente formada por 3 desembargadores, passe a ser constituída por 5. Logo, é possível inverter a decisão que lhe foi desfavorável nos exatos limites do voto vencido. Tá? Então, para que serve isso? Isso daqui funciona da seguinte forma. Esse recurso funciona assim. Sempre que a gente fala de uma apelação, nós sabemos que ela vai ser decidida por um órgão colegiado, que significa são 3 desembargadores, certo? Uma turma julgadora, tá? O que acontece? Essa turma julgadora, ela profere votos. São 3 desembargadores, cada um decide da sua forma o que ele acha melhor, tá? O que pode ocorrer? Às vezes acaba ocorrendo que 2 desembargadores decidam pelo recurso, pelo improvimento do recurso. Porém, o terceiro desembargador, né? O caso é chamado de terceiro juiz, certo? Então, só para entender como funciona a composição dessas câmaras. Relator, revisor, terceiro juiz, certo? São 3, tá? Então, o relator vai lá e profere o voto. É o primeiro a votar. Ele vai apresentar um relatório do processo, né? Da apelação, e ele vota. Logo após, vem o revisor, que vai dar o seu voto também, tá? Que ele pode ou não acompanhar o relator. E o terceiro juiz também vai dar o seu voto. Então, nós temos aí uma decisão que é colegiada, são 3 juízes decidindo. O que acontece? Se 2 dos juízes, por exemplo, você interpôs uma apelação, né? Aquele último caso que nós utilizamos. Você interpôs a apelação. E 2 dos 3 juízes, 2 dos 3 desembargadores, votaram pelo improvimento dessa apelação. Tá? O improvimento dessa apelação. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, você pode, e o terceiro juiz lá, né, o terceiro desembargador, chamado de terceiro juiz, ele vai e te dá, ele provém o recurso, certo? Ele fala, não, dou provimento ao recurso, tá? Então nós temos aí 2-1, 2 votos a 1, você perdeu aí,
por um voto, digamos assim, né? Porque ficou 2-1 a votação. Nesse caso aí, você pode apresentar esse recurso de embargos infringentes, né? Você vai entrar com o recurso de embargos infringentes, para quê? Para que essa turma, que antes era formada por 3, seja agora formada por 5. Então agora vai ser formada por 5 desembargadores, onde mais 2 desembargadores irão proferir voto. Quem sabe aí então pode mudar a situação do seu cliente, tá? Então vai sair de 3, né? Seria, digamos assim, melhor de 3 votos para um melhor de 5, né? E aí terá uma nova votação, tá? Essa é a intenção desse recurso, certo? Então aí com 5 é capaz de reverter. Se os outros 2 que vão votar a favor, então no final a votação será 3-2, tá? E aí o seu cliente teve o recurso provido, certo? Entenderam? É isso que funciona, é assim que funcionam embargos infringentes e de nulidade, tá? Onde ele está previsto, professor? Previsto lá no artigo 609 do CPP, né? Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais de acordo com a competência estabelecida na lei e organização judiciária. Parágrafo único. Quando não for unânime, né? Ou seja, tem um voto aí favorável, né? Porque se forem os 2 votos favoráveis, você não precisa entrar com esse recurso, né? Quando não for unânime, a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, então atentem-se somente nas decisões desfavoráveis ao réu, admite-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias a contar da publicação na forma do 613. Tá? Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. Certo? Então aqui você vai poder discutir dele também apenas o ponto divergente. Tá? Então, se o desembargador decidiu lá, ele concorda que o réu é culpado, concorda com a culpa do réu, concorda com a condenação, mas discute o regime de pena, está discutindo a dosimetria da pena, você vai discutir apenas a dosimetria da pena. Tá? É isso. Somente pode ser discutido o objeto aí que está sendo divergente entre os desembargadores, tá? Entre a turma julgadora, certo? E aqui, embora a denominação ela fala aí parece indicar 2 espécies, por mencionar embargos infringentes e de nulidade, é só um, tá? Trata-se apenas de um recurso. Porém, ele tem essa divergência que você vai ter que dar na nomenclatura, certo? Por quê? Quando for a matéria discutida ligada a um mérito propriamente dito, então se for uma questão do mérito, uma questão do direito, uma questão de direito do réu, aí você vai entrar com embargos infringentes. Agora, se for uma discussão vinculada aos vícios processuais, o que são os vícios processuais? Aquelas nulidades que nós estudamos, né? Então, quem tem aí o conteúdo ainda, vale a pena dar aquela revisada no conteúdo de nulidades que a gente estudou no semestre passado. Então, se for um vício processual, uma questão de processo penal, aí, se for um ponto processual, discutir uma nulidade processual, alguma coisa que foi discutido no processo, alguma coisa que foi mal feito no processo, aí esse embargo se chamará embargos de nulidade, tá? E aí o prazo? O prazo sempre será o mesmo, 10 dias, tá? Contados a publicação do acordo. Então, aqui ele deve ser interposto já acompanhado das razões, tá? Lembram das razões que a gente falou na apelação, na reze? Aqui não tem um prazo divergente, é o mesmo prazo para os dois, tá? Então você deve interpor esse recurso junto com as razões, tá? Então, 10 dias aí também, mais uma vez, são 10 dias corridos, não se fala novamente em prazo em dias úteis no processo penal, certo? Então aqui temos também um exemplo do caso. Vamos lá. C encontra-se preso em virtude de sentença condenatória proferida pelo juiz de primeiro grau. Por ter incorrido na conduta prevista no artigo 158 caput do Código Penal, né, que sustentou uma condenação a pena de 6 anos de reclusão em regime fechado. Interposto recurso de apelação, o revisor e o relator, né, lembrando que falei, são 3 juízes, né, 3 desembargadores, revisor, relator e terceiro juiz, o revisor e o relator negaram provimento ao apelo da defesa, mantendo a decisão recorrida, enquanto o terceiro juiz, então o terceiro juiz que decidiu lá, vencido em parte, deu provimento parcial, certo?
comprar-se-á o referido recurso para promover a compensação entre agravante de reincidência e atenuante de confissão espontânea, diminuindo a pena, tendo em vista que a maioria entendeu preponderância da reincidência sobre a confissão. Certo? Então aqui, teve decisão lá, teve o julgado. O que acontece? A turma manteve a decisão, manteve a condenação. Porém, os 3 juízes ali, os 3 desembargadores, a turma toda, foi unânime nisso. Falou, ó, realmente, ele tem que ser condenado. Ele é culpado, ele tem que ser condenado. Porém, o 3º juiz divergiu do voto dos outros 2, em um único ponto. Em um único ponto. Qual ponto? Na questão da aplicação aí da agravante, da atenuante da confissão aí, da confissão espontânea, certo? E ele decidiu, ele falou, não, a pena dele está errada, tem que ser menor, tem que ser diminuída, tá? O que aconteceu? Temos aí uma divergência, né? Temos uma divergência de votos apenas relacionada a esse ponto. E o que você pode fazer como advogado? Ingressar com embargos infringentes, tá? Para discutir o quê? Apenas o ponto que está sendo divergente dos magistrados, qual seja essa aplicação dessa atenuante. Então você vai ingressar com uma peça para discutir, para que isso seja discutido, se aumente o quórum de votação, tá? Para que seja decidido aí se ele deve ser ou não aplicado essa atenuante. Tá legal? Isso é bem tranquilo, tá? Vamos lá. E como faz essa peça? Então, essa peça aqui ela vai seguir os moldes de um recurso de apelação, tá? Então ela tem uma peça de uma folha de interposição do recurso, né? E depois as razões. Mas também é bem simples. Para quem que ela vai ser dirigida? Para o desembargador relator, tá? Para o desembargador relator, que é o responsável pelo processo. Sempre o relator é o responsável pelo processo. Então, todas as peças dirigidas aí em sede de tribunal, você vai dirigir aí ao relator. Depois de distribuído a apelação, você vai distribuir ao relator, tá? Relator do acórdão tal, você vai identificar o número do acórdão da X Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Certo? Pode ser 8ª Câmara, 14ª, sei lá quantas câmaras tiverem aí. Cada tribunal tem a sua divisão e tem uma quantidade de câmaras lá. E aí você vai indicar aqui a apelação, qual é a apelação, e vem com a peça de interposição normal. Devidamente qualificado, por ser procurador, infracinado, respeitosamente presente de Vossa Excelência, opor embargos infringentes. Por que embargos infringentes? Porque estamos discutindo uma divergência na votação, tá? Se fosse uma nulidade, estaremos discutindo, então, embargos opondo, né, embargos de nulidade, tá legal? Ao venerando acordo com fundamento no artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, para tanto requerendo que seja recebido, ordenado e o processamento do presente recurso, frente às razões sustentadas em apartado. Tá? Termos em que pede deferimento, comarca, data, advogado, OB. Tá? E aí você vem com as razões dos embargos infringentes. Tá? E aí vem lá, você identifica quem é o embargante. Embargado é o Ministério Público, não é o juiz, tá? Embargado sempre será o Ministério Público, ou, se for o caso aí de uma ação penal privada, será o querelante, tá? Então, apelação, número tal, você identifica, egrégio tribunal, por lei da Câmara, de outros desembargadores, isso aqui são os cumprimentos, tá? O embargante obteve uma sentença proferida, que você vai explicar o caso, certo? Você está explicando o fato, tá? E aí você está explicando, sustenta nessa feita os presentes embargos, o voto que tem acerto, identificou a necessidade de compensação do agravante e tal. São os fatos, certo? Você explicou os fatos. De fato, impõe o artigo 67, que no confronto entre agravantes e atenuantes devem preponderar as que dizerem a respeito da reincidência, motivo do crime e personalidade do agente. Não há dúvida de ser a reincidência uma circunstância preponderante. A confissão espontânea, no entanto, não preenche diretamente qualquer dos requisitos 67. Entretanto, associa-se ao fator da personalidade do agente, pois este admitiu a prática do crime de maneira sincera, demonstrando arrependimento e a intenção de colaboração com a justiça. Ambas devem ser consideradas preponderantes, motivo pelo qual a compensação é indeclinável. Certo? Sob outro aspecto, a preponderância da reincidência é reduzida, a pena deve ser aplicada ao regime inicial semiaberto. Diante do exposto, postula-se que digne Vossa Excelência a receber o presente recurso, esperando sejam esses embargos infringentes ao final julgados de forma
restar informado venerando acórdão para prevalecer o teor do voto vencido como medida de justiça. Tá. Reparem, o que você está discutindo aqui? Apenas o ponto divergente, mais nada. Você não vai discutir se ele é inocente, se ele é culpado, se ele é fulano de ciclano. Vai discutir aí apenas o ponto divergente. Só isso. Tá? Somente isso. Mais nada. Tá? E aí, novamente, temos em que pede deferimento de comarca, data, advogado, OAB. Tá? Aqui já estão as peças prontas. Certo? Tem 2 peças prontas aqui para vocês. Tá? Essas peças aqui são modelos. Isso é comum, quando a gente vai pesquisar, acho que vocês já devem ter visto. Quando a gente fala de uma peça, você encontra diversos modelos aí pela internet, tá? Esses são os modelos utilizados pelo Guilherme de Souza Nutti, tá? Guilherme de Souza Nutti, desembargador do Tribunal de São Paulo. Então, são modelos utilizados e retirados do livro dele. Aqui, essa peça por uma semana eu estou deixando como são 2 peças, e a gente já está acostumado, vocês já fizeram, e fizeram muito bem as peças até agora, a maioria dos alunos fizeram muito bem as peças. Aqui eu tenho 2 problemas. A proposta dessa semana é a seguinte: nesses 2 problemas aqui, foram tirados com base nesses exemplos de cima. Tá? Então aqui vocês só vão ter que identificar e montar as peças aí, identificar qual o problema de qual peça aí, o que é cada um desses problemas, se é um embargo infringente, se é um embargo de declaração ou um embargo de nulidade, vocês vão identificar aqui, vão montar o probleminha com base nesses exemplos que eu dei em cima, com base nesses modelos que eu dei em cima, tá? Então, não é para copiar, você não precisa copiar exatamente igual que está lá, você pode fazer com as suas palavras, certo? Aquele modelo é um exemplo de como a gente trabalha para vocês verem as formas de se trabalhar, tá bom? Só pegar esses casos, os 2 aqui, são 2 probleminhas, então nós teremos 2 peças, tá? Adianto já que é uma peça aí, que as peças são as mesmas que a gente mandou lá em cima, que eu demonstrei lá em cima, tá? Então uma peça é o embargo de declaração e a outra peça é o embargo de nulidade, tá bom? Então vocês vão identificar qual é qual aí, certo? Vão preencher adequadamente com o nome das partes, identificando aí o juiz, tudo mais, a comarca que deve estar identificado, identificando as datas e contando os prazos adequadamente, tá? Vão montar esses probleminhas aí e vão, com base naqueles modelos lá de cima, montar as peças aí para entregar nos mesmos moldes, manuscrita, entregue por e-mail, tá? Com prazo aí que eu vou estipular lá no que eu vou passar para vocês, tá bom? Certo? Tranquilo? Qualquer dúvida, estou à disposição por e-mail, estou à disposição no grupo lá mesmo que foi criado, estou à disposição aí pelo AVA, tá? Quem tiver meu WhatsApp também pode chamar, que eu estou sempre à disposição e pronto aí para atendê-los, tá bom? Espero que estejam se cuidando então, espero que vamos manter aí nosso isolamento para que ele acabe o mais rápido possível. Quem sabe a gente consiga aí retornar esse semestre ainda à nossa vida normal, à nossa rotina normal, tá bom? Um forte abraço a todos, tá? Encerro por aqui esse vídeo e qualquer coisa me procure, tá bom? Até mais!